Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Douglas William, sou membro do PET de Engenharia Elétrica da UFRN e hoje eu estou aqui para dar continuidade à nossa playlist de resolução de questões do ENAD 2019 acerca dos conteúdos específicos do curso de Engenharia Elétrica. Então, bora pro vídeo. Bem, a questão de hoje é a questão número 16, que caiu no ENAD 2019, e ela trata acerca do conteúdo de teoria de controle. Então, vamos lá conhecer a questão. Bem, a questão diz o seguinte: um processo a ser controlado em uma planta industrial pode ser modelado pela seguinte função de transferência em malha aberta. E aí a questão nos entrega uma função de transferência, vocês podem ver uma função de terceira ordem, já que temos três polos, e aí ela continua da seguinte maneira: considere que o sistema de controle em malha fechada seja resultante da aplicação de uma realimentação unitária negativa a essa planta e que esse sistema seja submetido a uma excitação de entrada na forma de um degrau unitário. Então aqui já tem algumas informações importantes e a gente está realimentando a planta, né, em malha fechada com uma realimentação unitária e negativa, certo? Então aqui já é uma informação importante para a gente guardar. Vamos dar sequência. Com base nessa situação, avalie as afirmativas a seguir. 1. O sistema em malha fechada possui um polo em S igual a menos 2. 2. A saída do sistema apresenta erro estacionário em regime permanente nulo. E 3. O sistema em malha fechada é estável. E aí, a questão nos pergunta quais dessas afirmativas são verdadeiras. Então, vamos lá iniciar a nossa análise. Bem, começando pelo item 1, ele está dizendo que em malha fechada, esse sistema ele possui um polo em menos 2, em S igual a menos 2. Então, para isso, a gente precisa pegar a nossa planta em malha aberta e realimentá-la unitariamente de forma negativa para que a gente consiga a função de transferência em malha fechada. Então, vamos lá. Bem, tendo uma função de transferência em malha aberta e considerando que a gente está fazendo uma realimentação negativa unitária, a função de transferência em malha fechada, aqui denominada como FTMF, vai ser basicamente o próprio valor da função de transferência em malha aberta, FTMA, dividido por 1 mais o valor da função em malha aberta, certo? Então, basicamente, a gente precisa fazer essa conta, essa expressão, para encontrar a função de transferência em malha fechada. Só que nesse caso a gente ainda pode simplificar ainda mais. Se a gente tem esse caso de realimentação unitária negativa, a gente pode dizer o seguinte, que a função de transferência em malha fechada basicamente vai ser o numerador da planta em malha aberta, vou até colocar aqui MA, dividido pelo denominador da planta em malha aberta, mais o numerador da planta em malha aberta. Então, basicamente, a nossa expressão se resume da seguinte maneira. Então, como a nossa planta original ela era dada da seguinte maneira, G de S igual a 15 sobre S, S mais 2, S mais 4. Para que a gente tenha essa planta em malha fechada, basicamente a gente vai somar o numerador dela no denominador. Então, em malha fechada, nossa função de transferência vai ser dada da seguinte maneira: 15 dividido por S, S mais 2, S mais 4, e aí a gente somando o numerador, nós temos aqui mais 15, certo? Então, a partir daqui a gente pode analisar o cenário 1. Eu vou até identificar aqui na questão, né, que a gente está analisando o cenário 1. Então, ele está dizendo que tem um polo em menos 2. Se nós substituirmos aqui S igual a menos 2, nesse cara aqui, ó, todo esse termo vai ser zerado, certo? Porém, a gente, no denominador, ainda teremos esse termo somando aqui mais 15. Então, esse valor de menos 2 ele não é um polo, já que não zera o denominador da nossa função. Então, a expressão 1, a afirmativa 1, perdão, a gente já pode assumir ela como sendo falsa, já que ao substituir S por menos 2, a gente não zera o denominador da nossa função de transferência em malha fechada. Bem, e a afirmativa 2 ela diz o seguinte: a saída do sistema apresenta erro estacionário em regime permanente nulo. E aí observem que a questão ela não se refere ao sistema em malha fechada. Então a gente precisa observar a própria função de transferência em malha aberta que foi informada na questão. Então,
Observando aqui a planta, a gente observa que ela é uma planta do tipo 1. Por que ela é do tipo 1? Porque ela tem um integrador aqui no denominador, ou seja, ela tem esse S multiplicando, ela tem um polo na origem. E uma das características de uma planta do tipo 1, quando a entrada é um degrau unitário, é que seu erro de regime é nulo. A gente pode tentar calcular isso aí também matematicamente através da expressão que vem do teorema do valor final. O limite de S tendendo a zero, de S vezes a entrada, que nesse caso é o degrau, sobre 1 mais G de S, certo? Calculando esse erro através desse limite, a gente também vai chegar que o erro de regime dessa planta é nulo. Então, a gente pode vir aqui e dizer que essa afirmativa ela é verdadeira, já que realmente a planta apresenta erro nulo. E aí, o item 3 diz: o sistema em malha fechada é estável. Então, para analisar a estabilidade, a gente precisa observar as raízes do denominador da função de transferência em malha fechada. Então, vamos lá. A função de transferência em malha fechada, a gente acabou de observar no item 1, que era 15 sobre S, S mais 2, S mais 4, mais 15, certo? E aí a gente pode representar isso aí de uma forma que fique mais fácil identificar as raízes. Então, eu vou só distribuir aqui os termos da seguinte forma. Eu vou ter aqui S ao quadrado mais 2S vezes S mais 4 mais 15. E aí, novamente aqui, representando essa função de transferência, a gente vai ter o seguinte. 15 dividido por, eu vou ter S ao cubo mais 4S ao quadrado mais 2S ao quadrado mais 8S mais 15. Então, observem que a gente vai ter aqui o seguinte. 15 dividido por S à terceira mais 6S ao quadrado mais 8S mais 15. E aí, em teoria, a gente precisaria tirar as raízes desse polinômio de terceiro grau para identificar se elas estão localizadas no semiplano direito ou no semiplano esquerdo para verificar a estabilidade desse sistema. Mas uma estratégia que a gente pode utilizar é utilizar a tabelinha de Routh-Hurwitz, que basicamente a gente observa a mudança dos sinais desses coeficientes aí do denominador. Então a gente pode preencher a tabelinha diminuindo os graus do polinômio, certo? Então, polinômio de grau 3 a gente vai diminuir até grau 0. E a gente preenche esses dois primeiros termos com os coeficientes de forma alternada. Então, 1, que é o coeficiente que multiplica S ao cubo, pula um coeficiente, 8, que é o coeficiente que multiplica o S. E aqui, da mesma forma, nós temos 6 e 15, que são os termos restantes. E aí, para os demais termos aqui, ó, A e B, eu vou fazer o seguinte esquema. A gente vai multiplicar esses termos, subtrair da multiplicação desses termos e dividir pelo termo de baixo. Então, como é que seria? O termo A, ele basicamente vai ser 6 vezes 8 menos 15, dividido por 6. E aí o que importa aqui para a gente não é o valor, mas sim o sinal. Então, 6 vezes 8 é 48. Então, consequentemente, esse valor aqui ele vai dar maior do que zero. Da mesma forma, o B, a gente vai pegar esse termo, multiplicar pelo que está na sua diagonal, subtrair desse termo e dividir por A. Então, observem que aqui o B ele vai ser o seguinte. Nós vamos ter 15A menos 6 vezes 0, que dá 0, dividido por A, então é o próprio 15, que também é maior que zero. Então, observe que na primeira coluna aqui da nossa tabela de Routh-Hurwitz, nós não temos mudança de sinal, não temos troca de sinal. E como todos os coeficientes do denominador aqui são positivos, isso é suficiente para indicar que o nosso sistema ele é um sistema estável. Então, consequentemente, a gente pode afirmar que essa alternativa aqui também é verdadeira. Então, com isso, a gente pode fechar a nossa questão com as alternativas 2 e 3 apenas são verdadeiras, letra no D. Então, essa foi a resolução da questão. Espero que vocês tenham entendido. Essa é uma questão um pouquinho mais trabalhosa ali de se resolver, mas espero que vocês possam ter entendido.
E até o próximo vídeo com a nossa continuação da playlist de resolução de questões do Enadim. Até a próxima.